Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Oremos então. Ó Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez por esse privilégio imenso que temos de estarmos aqui hoje, no dia do Senhor, um dia que Tu mesmo, ó Pai, separaste para que os Teus eleitos de toda a terra congregassem, Te adorassem e dessem testemunho de Ti entre as nações. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque nessa tarde já tivemos oportunidade de bendizer o Teu nome através de cânticos e louvores. Tivemos oportunidade também de buscar a Tua face em orações e súplicas. Ó Deus, mas a nossa grande expectativa para essa tarde é ter um encontro com o Senhor através da Sua palavra. E, ó Deus, sabemos que no que depende de nós, baseado nos nossos méritos, baseados nos nossos recursos, nós não temos condição nenhuma de retirar sequer uma palavra da Tua boca se o Senhor não quiser falar conosco. E, portanto, nós Te pedimos que outra vez o Senhor tenha misericórdia de nós, que outra vez o Senhor derrame graça sobre essa igreja e que o Teu Espírito Santo se manifeste poderosamente na exposição das Escrituras, a fim de que nós, ó Pai, tenhamos uma experiência contigo, um encontro verdadeiro, um encontro transformador, como os discípulos de Emaús tiveram com o Cristo ressuscitado. Que o Senhor haja em nosso meio, que o Senhor caminhe conosco entre as diversas verdades reveladas nesse texto, que o Teu Espírito Santo esclareça-nos o entendimento e que os nossos corações possam arder ao ouvir a Tua voz poderosa falando conosco. Dá-nos, ó Deus, prontidão para Te obedecer, prontidão para receber a Tua palavra com fé e com ação de graças. É o que nós Te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês devem lembrar, aqueles que aqui estavam, que há 2 domingos nós temos, então, caminhado em Atos e temos nos debruçado no capítulo 9. É um capítulo bastante conhecido do livro de Atos, já que ele narra eventos relativos à conversão de Saulo, que depois veio a ser conhecido como Paulo. E é justamente por esse papel de destaque que ele tem em todo o Novo Testamento
que os episódios que narram a sua conversão são de alguma forma especiais. E quando nós lemos esse livro, este capítulo 9, sem dúvida, salta aos nossos olhos de uma forma especial. Não apenas pelo engajamento missionário de Paulo, que se revela de uma forma extraordinária, mas também pelo papel que ele teve na consolidação da doutrina para a Igreja de Cristo. Nas duas mensagens anteriores, podemos ver como este homem foi grandemente transformado no seu encontro com Cristo na estrada de Damasco. Ele foi convertido, ele foi regenerado, ele teve um encontro genuíno com Cristo, nasceu de novo, e aquele evento trouxe um impacto poderoso à sua vida. Poderíamos aqui sintetizar, dizendo que houve pelo menos 3 grandes mudanças na vida dele. Primeiramente, houve uma mudança significativa em seu relacionamento com Deus. É claro que, como líder religioso que ele era, ele já conhecia muito acerca do Deus de Israel. Mas por não ter comunhão com esse Deus, a partir da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, sabemos que Paulo, quando foi de fato convertido, pôde desfrutar de um outro nível de relacionamento com Deus. Não era mais um relacionamento religioso, não era mais um relacionamento apenas intelectual, do entendimento, mas era um relacionamento da experiência verdadeira. De forma que quando Ananias encontra esse homem convertido, ele está orando. Ele está de joelhos diante de Deus, jejuando há 3 dias. E embora ele já tivesse orado muitas vezes antes na sua vida, agora começava para ele uma experiência nova, porque ele havia recebido o espírito de adoção, que agora o habilitava a chegar diante de Deus com ousadia e clamar: Abba, Pai. Sabemos também que ele teve uma transformação significativa em seu relacionamento com a igreja. Antes, esse homem havia sido um perseguidor ferrenho do povo de Deus. Capítulo 9, versículo 1, começa dizendo que Saulo respirava morte e ameaças contra a igreja de Cristo. Mas agora, tendo uma experiência de genuína conversão, Saulo é integrado à igreja e, a partir de então, ele passa a amar o povo de Cristo, tendo dedicado a sua vida para a sua edificação. Por fim, poderíamos dizer também que houve uma significativa transformação na vida dele em seus relacionamentos com os descrentes. Nós não temos grandes informações acerca daquilo que ele pensava ou acerca daquilo que ele sentia em relação àquelas pessoas que ainda não conheciam a Cristo. Mas, com certeza, a partir de tudo o que nós podemos ler nesse texto, nós somos informados que a conversão instalou dentro do coração de Saulo uma paixão profunda por aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. De forma que ele também dedicou a sua vida a levar o Evangelho a elas, para que elas também pudessem experimentar de um relacionamento vivo com ele. E é justamente nesse ponto do livro de Atos que o autor deste livro começa a nos dar informações acerca do início do ministério de Paulo em seus primeiros anos. E a nossa intenção, então, ao ler esse texto, é perceber a partir deles elementos essenciais da missão, elementos essenciais de uma vida missional, de uma vida dedicada à causa do Evangelho, de forma que nós possamos aplicar isso à nossa vida e sejamos assim edificados. A grande pergunta, então, que nós levamos para esse texto é: quais foram as marcas do ministério de Paulo desde os seus primeiros dias? Não vamos aqui falar como que ele acabou a carreira. Não vamos aqui falar sobre habilidades que ele desenvolveu ao final do ministério. Vamos ver os essenciais, vamos ver aquilo que estava presente, aquilo que estava visível em seu ministério desde o início. E quando nós olhamos para esse texto, em primeiro lugar, ele nos mostra que o ministério apostólico de Paulo
foi fortemente marcado por uma pregação corajosa. O texto que nós acabamos de ler fala diversas vezes, corajosamente. E isso nós tínhamos visto de uma forma indireta já no início do texto. Versículo 19 diz: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Não é interessante observar como não houve um intervalo de tempo entre o momento em que este homem conheceu a Cristo e o momento em que ele começou a se engajar na missão com Deus. Diz o texto que esse homem teve uma experiência com Cristo e logo. Essa é a palavra que nós temos na Nova Versão Internacional. Observando, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje, a expressão utilizada por ela é: Saulo começou imediatamente. Não houve um lapso de tempo. E isso vai totalmente de encontro aos pressupostos equivocados que muitas vezes nós nutrimos em relação à missão. Costumamos pensar que antes que uma pessoa dê ouvidos à voz de Deus e se envolva na missão, ela precisa de muito tempo para ter experiências profundas com Deus, de forma que ela tenha algo a dizer no campo. Ou às vezes pensamos que ela precisa gastar primeiramente muitos anos investindo em treinamento formal, provavelmente num seminário teológico, bacharelado, mestrado, doutorado, ou pensamos muitas vezes que é necessário, é uma condição essencial que ela seja enviada por uma agência missionária. E embora todas essas coisas tenham a sua importância, nós não podemos fazer delas desculpas para que nós, que não temos acesso a isso, que não fomos conduzidos por Deus a isso, nos mantenhamos alienados da missão. Obviamente que Paulo, para que ele se engajasse na missão, ele já saía na frente em relação à maioria de nós, ele já tinha vantagens em relação a quase todos nós, devido ao profundo conhecimento bíblico que ele tinha. Mas, de qualquer forma, podemos também admitir que, apesar de ter um vasto conhecimento bíblico, isso não era tudo, e ele, com certeza, não tinha tudo aquilo que nós consideramos necessário para que uma pessoa dedique a sua vida à missão. É bem interessante também quando a gente observa esse texto e a gente vê que, por um lado, Paulo inicia o seu ministério logo, ele não se demora nisso. Mas, por outro lado, Saulo começa pequeno, começa aos poucos. Vocês sabem que desde o início, ele foi informado por Deus que ele seria apóstolo aos gentios. Desde o início, Paulo sabia que ele iria ser enviado aos confins da terra, mas ele não começa ministrando aos confins da terra. Saulo começa ministrando aos judeus em uma sinagoga. Se nós perguntarmos ao texto, versículo 20, o que exatamente Paulo estava fazendo entre eles, o texto vai nos dizer que ele pregava nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E talvez aqui você ache que seja muito fácil para que Paulo entrasse numa sinagoga e falasse o que ele quisesse falar. Pelo fato dele ser altamente instruído na lei, pelo fato dele ter livre trânsito nas sinagogas. Mas isso é um engano, você precisa ler esse texto e levar em consideração as condições, as circunstâncias em que Paulo agora entrava numa sinagoga. Ele não estava visitando a sinagoga nas mesmas condições em que ele visitou a sua vida toda. Agora ele havia sido convertido ao Senhor. Ele estava ali num lugar perigoso, fora da comunidade dos crentes, fora da segurança da igreja e dentro de uma sinagoga. Provavelmente as pessoas da sinagoga, sabendo da sua função, do seu empenho, do seu ardor como perseguidor da igreja de Cristo,
Esperavam que quando ele chegasse em Damasco, ele fosse dar relatório pormenorizado acerca das suas ações, acerca das suas atividades de perseguição da Igreja de Cristo. Talvez esperassem ouvir notícias desse homem que até então tinha dedicado a sua vida a ser uma espécie de agente da polícia religiosa judaica. Mas agora Paulo entra na sinagoga, mas entra completamente diferente. Em vez de respirar ameaças e morte contra o povo de Deus, ele agora se identifica como um discípulo de Cristo. E mais do que isso, ele prega ousadamente a mensagem que Jesus é o Filho de Deus. Talvez nós, numa cultura ocidental, contemporânea, ouçamos essa expressão Filho de Deus e não vejamos nada demais nisso. Mas para Paulo, em seu contexto, essa era a mensagem mais arriscada, essa era a mensagem mais escandalosa, essa era a mensagem mais perigosa que uma pessoa poderia abrir a boca e defender isso em público. Dizer que Jesus Cristo era Filho de Deus significava dizer que Jesus era o Messias que acabava de ser condenado e assassinado pelas autoridades judaicas associadas às autoridades romanas. De certa forma, essa mensagem era um anúncio da identidade de Cristo, mas, ao mesmo tempo, era uma denúncia do pecado do povo que havia rejeitado a Cristo. Por causa disso, a mensagem que Paulo leva para eles os deixa bastante irritados, os deixa bastante frustrados. Se você quiser entender um pouco mais de como isso era algo grave de ser dito, lembre-se que foi justamente por essa afirmação de ser o Filho de Deus que o próprio Jesus Cristo foi condenado e morto. Agora imagine você, se condenaram a Cristo por isso, se mataram a Cristo exatamente por isso, o que não haveria de acontecer àquelas pessoas que insistissem nessa mesma afirmação. E é justamente por isso que quando a gente chega no versículo 21, o que nós lemos é que todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Observe como este Saulo, que possuía um conhecimento bíblico invejável, e que por muito tempo usou esse conhecimento para prejudicar a causa do Evangelho, agora ele faz uso de todo esse conhecimento que ele tinha da Bíblia da época, para demonstrar biblicamente que Jesus é de fato o Filho de Deus. Por causa disso, Paulo passa a sofrer perseguição em Damasco e ele foge para Jerusalém. Mas quando ele chega em Jerusalém, Paulo não vai se esconder para evitar novas perseguições. Versículo 28, nós somos informados que Paulo se encontrava em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Parece que ele não tinha aprendido a lição em Damasco. Continuava insistindo numa atividade altamente arriscada. E aqui eu penso que muitas vezes, quando a gente pensa na cidade de Jerusalém, a gente pensa nela de uma forma bastante positiva. Pensamos, Jerusalém é a terra santa. Só que, biblicamente, a verdade é bem outra. Biblicamente, Jerusalém sempre foi descrita como uma cidade sanguinária, uma cidade violenta, uma cidade perigosa, principalmente para aquelas pessoas que eram fiéis a Deus. É exatamente sobre ela que Jesus certa vez diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas e apedrejas os que lhes são enviados.
Então é justamente nessa Jerusalém, na Jerusalém real, não na nossa Jerusalém imaginária, que Paulo se encontra agora para levar a mensagem do Evangelho. Jerusalém era a sede das autoridades religiosas judaicas. Jerusalém era o núcleo de perseguição à Igreja de Cristo. Foi justamente em Jerusalém que o nosso Senhor foi condenado e morto. Foi também em Jerusalém que Estevão foi apedrejado. E agora é lá que Paulo se encontra pregando corajosamente acerca de Jesus Cristo, de que Ele é o Filho de Deus. Eu fico imaginando o frio na barriga, a angústia que Paulo deve ter sentido ao entrar nessa cidade. Ele não estava entrando lá com aquela mesma moral que ele costumava entrar. Ele estava entrando lá de uma forma totalmente vulnerável. Eu fico pensando o que Paulo faria se ao entrar em Jerusalém ele se deparasse com as autoridades religiosas judaicas que haviam dado cartas de autorização para que ele fosse a Damasco, prendesse os crentes e os trouxessem condenados a Jerusalém. Como que ele se explicaria para eles? Do ponto de vista daquelas autoridades, Paulo havia saído de Jerusalém como um homem honrado, mas agora ele estava voltando a Jerusalém como um apóstata e como um traidor da religião, como um traidor da nação. Entretanto, contra todos esses riscos e perigos, diz a Bíblia que Saulo permaneceu firme, pregando o Evangelho corajosamente. E por que ele faz isso? Paulo faz isso porque ele sabe que não há como dissociar salvação de missão. Ele havia sido salvo, ele havia tido um encontro salvífico com Cristo. E ele entendia precisamente que esse encontro o colocava no centro da missão com Deus. Veja, por exemplo, que ele escreve em sua segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 5, ele diz que todos quantos foram reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, receberam também o ministério da reconciliação. O que Paulo está dizendo é que todos nós que éramos por natureza inimigos de Deus, em Cristo, por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Nós fizemos as pazes com Deus. Já não estamos em inimizade contra Ele, já não estamos em hostilidade. Agora nós podemos desfrutar de comunhão com Deus. Mas não para por aí. Paulo diz que aqueles que foram reconciliados com Deus em Cristo, receberam também da parte dele o ministério da reconciliação. Irmãos, nós fomos reconciliados para reconciliar. Nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo para levar adiante a mensagem do Evangelho para que outras pessoas saiam dessa condição de inimizade, de hostilidade, dessa situação onde elas se encontram alienadas de Deus e elas possam se aproximar de Deus e desfrutá-lo eternamente. Por essa razão, uma vez que nós somos reconciliados com Deus e temos ao mesmo tempo o ministério da reconciliação, uma vez que nós fomos salvos por Cristo e a partir disso ganhamos também o privilégio de nos engajarmos com Deus na sua própria missão, a gente precisa entender que, embora tenhamos a necessidade, e na verdade tenhamos mais do que isso, a responsabilidade de, ao longo da nossa vida, desenvolvermos as nossas habilidades ministeriais, nada pode ser desculpa para que um crente em Cristo não se engaje logo e imediatamente na missão. Você sabia que muitas vezes a gente coloca desculpa, que a gente não sabe disso, que a gente não sabe aquilo, que a gente não consegue fazer assim, que a gente não consegue falar como sei lá quem. Mas, segundo os estudiosos da missão, os novos convertidos, aqueles que menos sabem, são as pessoas mais engajadas e são as pessoas mais eficientes na evangelização. Provavelmente em todas as igrejas de Cristo, os novos convertidos são aquelas pessoas mais usadas por Deus para ganhar outros para Cristo.
E a gente aqui poderia elencar algumas razões básicas para isso. A maior de todas elas é que, como eles acabaram de ter um encontro com Cristo, a mensagem do Evangelho ainda queima dentro deles de uma forma muito intensa. Eles ainda estão completamente extasiados com o impacto que o Evangelho teve sobre a vida deles, e eles simplesmente não podem conter isso. E eles falam disso o tempo todo. Uma outra vantagem que eles têm é que eles ainda têm em volta de si muitas pessoas no seu círculo de influência que ainda não conhecem a Cristo. Seja porque ele ainda não se afastou delas, ou seja porque elas, por sua vez, também ainda não se afastaram deles por haver se posicionado ao lado de Cristo. De qualquer forma, eles estão mais perto de pessoas que ainda não foram regeneradas, que não foram ainda alcançadas pelo Evangelho, e por causa disso também eles se tornam mais eficazes. Uma última razão que a gente poderia apresentar, e eu acho essa bem interessante, é que por ter pouco tempo de convivência dentro da igreja, eles ainda falam a mesma língua daquelas pessoas que estão lá fora. Eles ainda não absorveram esse evangeliquez que nós que estamos há mais tempo adotamos, e agora a gente não sabe nem como se livrar mais dele, por mais que a gente queira. E isso facilita muito as coisas para eles. Faz com que eles apresentem o Evangelho de uma forma contextualizada. Eles ainda conseguem falar a língua daquelas pessoas que estão longe de Deus. Eu acho interessante que muitas vezes o testemunho deles pode soar até engraçado, como soou engraçado o testemunho daquela mulher samaritana. Você lembra dessa história? João capítulo 4 fala de uma mulher que foi encontrada por Cristo junto ao poço, teve uma conversa transformadora com Cristo, e quando essa mulher percebe que ele é o Messias, ela faz uma coisa curiosa, no mínimo, larga as suas vasilhas junto ao poço, corre em direção ao povoado, e quando ela encontra os seus, ela diz: venham ver o homem que disse tudo o que eu já fiz nessa vida. Imagine você o que é que o povo não deve ter imaginado, sabendo da condição dela. Mas lembre que essa mulher, com esse testemunho curioso no mínimo, foi extremamente usada por Deus para alcançar os samaritanos. Ou às vezes também o testemunho de um novo convertido pode soar extremamente limitado, como o testemunho daquele cego. O homem foi curado por Cristo, mas logo saiu da presença de Cristo, e a sua família o cercou. Depois disso, as autoridades religiosas, mais uma vez as autoridades religiosas cercaram o homem cego e queriam explicações detalhadas acerca daquilo que havia acontecido com ele. Primeiro perguntaram para ele: onde é que esse homem está? Ele disse: eu não sei onde ele está. Depois disseram: você era cego mesmo? Cego mesmo? Ele disse: sim, eu era cego, de nascença. Mas esse homem que curou você, ele é da parte de Deus mesmo, ou ele é um pecador qualquer? E aí começaram a bombardear o homem de perguntas. E ele, em seu testemunho limitado, disse: se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Olha que testemunho limitado, em termos de informação, mas ao mesmo tempo observe que testemunho poderoso. Numa prova de uma disciplina de evangelismo, em um seminário teológico, tanto a mulher samaritana quanto esse cego tirariam uma nota baixa, iriam para a recuperação. Mas na vida real eles foram usados por Deus poderosamente para que outras pessoas fossem alcançadas. E eu estou dizendo isso como um exemplo prático de que, assim como Saulo, todos nós deveríamos nos engajar logo na missão de propagar o Evangelho. Bem, se você já se converteu, já foi convertido há muito tempo, pelo menos você tem a seu favor o fato de que agora você provavelmente tem bastante conhecimento bíblico, e quem sabe agora você tem, inclusive, experiências prévias que o ajudam e que o encorajam a se aprofundar na missão.
Mas quer sejamos novos convertidos, quer sejamos crentes experientes, o mais importante é que nós tomemos a consciência de que nós precisamos desenvolver um senso de urgência com relação ao nosso engajamento missional. E precisamos, por causa disso, priorizar a propagação do Evangelho em nossos dias. E podemos fazer como Paulo, começar aos poucos, começar pequeno, aproveitando as pequenas oportunidades que Deus nos dá diariamente. Você não precisa esperar um púlpito, uma sala de aula, um programa de rádio. O que Deus espera de você é que aquelas pequenas oportunidades que a providência dele tem aberto diante de você diariamente sejam bem aproveitadas. Uma coisa muito triste é quando Deus nos dá uma oportunidade e a gente se acovarda. É preciso que nós estejamos atentos a elas. É preciso que nós estejamos preparados para que nós saibamos aproveitá-la bem. É preciso lembrar também que nós, enquanto igreja, somos coluna e alicerce da verdade. E que, por causa disso, a pregação da palavra da verdade, que é o Evangelho, precisa ter a prioridade máxima na nossa vida. É algo que definitivamente não pode ficar para depois. Precisamos começar logo. Olhando então para esse texto, pensando em Paulo, o que ele nos mostra acerca dos seus primeiros anos do ministério, é que esse engajamento de Paulo foi profundamente marcado por intensa perseguição. Leia comigo novamente os versículos de 23 a 25. Nele diz assim: decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Veja que esse homem, recém-convertido, não apenas está envolvido na missão, mas está desde já, no olho do furacão da perseguição. E ele enfrenta a perseguição primeiramente na cidade de Damasco. Eu acredito que aqueles comentários que nós lemos antes, do povo da sinagoga de Damasco, falando acerca dele, é bem possível que aquele comentário, não é este homem, já trouxesse em si uma semente de perseguição. É bem provável que eles não estivessem apenas perplexos, mas que eles já estivessem irritados com a pregação de Paulo no meio deles. Se é bem assim, essa perseguição que começou de uma forma pequena, velada, verbal e até mesmo aleatória, ela se intensificou, ela evoluiu, e como diz o texto, decorrido muitos dias, por causa da pregação do Evangelho, essa perseguição se tornou uma perseguição física, uma perseguição violenta e uma perseguição coletivamente orquestrada contra ele. Aquela perplexidade inicial se transformou numa raiva tão intensa que os judeus da sinagoga de Damasco não conseguiam sequer pensar na possibilidade de Paulo continuar vivo. Eles haviam decidido que Paulo precisava mesmo morrer, e eles estavam empenhados nisso. Mais do que isso, se nós combinarmos a informação que nós temos nesse texto de Atos 9, com aquilo que é dito sobre esse mesmo episódio pelo próprio Paulo na segunda carta aos Coríntios, nós vamos entender que essa dura perseguição não parte apenas das autoridades religiosas judaicas, mas que partem também das autoridades romanas que haviam sido instituídas na cidade de Damasco. Lá na carta aos Coríntios, Paulo escreve: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Então veja então que orquestração
completa e ampla contra a vida de Paulo. Justamente por causa disso ele foge, e depois de um tempo ele vai para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém não apenas para fugir da perseguição em Damasco, mas ele chega lá porque ele também precisava conhecer os apóstolos. Isso é um fato interessante sobre a vida dele. Ele havia sido chamado por Cristo, pelo Cristo ressurreto, para ser apóstolo aos gentios, mas Paulo não conhecia os 12 apóstolos. E segundo o texto de Gálatas, ele só veio a conhecê-los 3 anos após a sua conversão. E quando Paulo chega em Jerusalém, como nós vimos em textos anteriores, ele continua fazendo a mesma coisa, pregando corajosamente. Em Damasco pregava aos judeus da sinagoga, em Jerusalém pregava aos judeus helenistas, judeus de fala grega, judeus que vinham de uma cultura ou de um contexto de dispersão. E por causa disso, esses judeus também levantaram perseguição contra ele. Versículo 29 diz: falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Agora, preste atenção aqui em algo muito interessante. Saulo mal havia começado o seu ministério evangelístico e já tinha sobre si a perseguição máxima. O homem mal começou a falar e já querem tirar a vida dele. Paulo ainda nem havia se consolidado como um dos maiores expoentes da fé e a sua vida já estava totalmente ameaçada. Ele já tinha diante de si uma multidão de opositores em seu encalço. Quando a gente pensa na Bíblia de uma forma mais ampla, podemos então perceber que Paulo, na verdade, estava seguindo os mesmos passos dos homens de Deus do Antigo Testamento. E todos aqueles profetas que foram duramente perseguidos e de muitos deles que foram inclusive assassinados. Paulo estava seguindo o mesmo caminho de Cristo, seu Senhor. Paulo estava seguindo o mesmo caminho de Estevão, a quem ele viu ser apedrejado. E diante de uma oposição tão ferrenha como essa, nós poderíamos aqui perguntar: qual seria então a causa de tanta oposição? Por que é que a pregação do Evangelho suscita tantos sentimentos negativos na vida daqueles que não são capazes de crer nele? Por que será que os inimigos da cruz são tão implacáveis? Por que a pregação do Evangelho produz tanto ódio entre os descrentes? E eu creio que aqui nós poderíamos dar inúmeras possibilidades, respostas, razões para isso, mas creio que ninguém descreve melhor a situação, ninguém explica melhor a situação do que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas, que as suas obras sejam manifestas. A pregação do Evangelho expõe o pecador. E isso é constrangedor. A pregação do Evangelho golpeia e fere profundamente o nosso orgulho humano. A pregação do Evangelho atinge diretamente o nosso ego como um soco. Porque o Evangelho, ele nos diz quem nós realmente somos. Ele nos mostra exatamente aquilo que a gente é. Costumamos pensar que somos pessoas boas, cidadãos honestos, trabalhadores comprometidos, pais dedicados, pessoas que atendem pelo menos a padrões mínimos de ética e moralidade. Achamos que, no mínimo, estamos na média, quando não achamos de nós mesmos que estamos até acima da média. Somos seres humanos, sabemos disso, e como seres humanos que somos, falhamos, reconhecemos isso. Mas nós costumamos pensar que as nossas falhas não são tão graves assim, que elas certamente não nos dominam e muito menos que elas nos definam. Costumamos pensar também que devido aos nossos esforços pessoais, que acreditamos pesarem muito mais do que as nossas falhas, nós temos adquirido algum crédito diante de Deus e temos assim garantido o direito de desfrutar das suas bênçãos diariamente.
Todos nós crescemos acreditando que as nossas boas obras, de alguma forma, estão contribuindo para a nossa salvação. Acreditamos que, em alguma medida, nós somos capazes de pagar as nossas próprias contas e resolver a nossa situação diante de Deus. Naturalmente, nós acreditamos que, se formos sérios e sinceros em nossa prática religiosa, nós vamos garantir acesso a Deus, que a nossa adoração vai ser aceita por Ele, e que no final de tudo, Deus reservará um lugarzinho para a nossa alma no céu, onde nós poderemos desfrutar de um justo descanso. E nós vamos cultivando pensamentos equivocados como esse, até que um pregador fiel do Evangelho se levanta diante de nós. E o que ele faz é nos mostrar à luz das Escrituras quem realmente nós somos. O Evangelho nos diz o que somos e o que nós merecemos do ponto de vista de um Deus santo e justo. O Evangelho não nos compara uns com os outros para tirar a média entre nós. O Evangelho coloca-nos diante da perspectiva divina. Nós somos avaliados, nós somos escaneados da perspectiva de Deus. O Evangelho nos dá o Evangelho tira-nos do nosso ponto de vista meramente humano e limitado e nos dá o ponto de vista de um Deus santo e justo. E é justamente por isso que vem a perseguição. Porque nós, como seres humanos caídos, simplesmente nós não suportamos a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, mas inerente a essa mensagem também está uma denúncia à nossa situação diante de Deus. O Evangelho, portanto, demonstra claramente que não importa o que nós pensemos acerca de nós mesmos, o que de fato somos é homens caídos, totalmente corrompidos, escravos do pecado, amantes do mundo, adoradores de ídolos, e que, portanto, nessa situação, à vista de Deus, nós estamos irremediavelmente condenados. Logicamente que ao ouvir isso, o homem natural sente raiva. Sente raiva daquilo que a Bíblia diz acerca dele, e sente raiva também da justa ação de Deus sobre ele, da justa condenação que Deus anuncia acerca dele. E por causa disso, onde houver um pregador fiel do Evangelho, que diga aquilo que a Bíblia realmente diz, e não aquilo que os homens querem ouvir, com certeza poderemos saber que ali haverá alguma dimensão de perseguição, às vezes mais intensa, às vezes mais moderada, às vezes silenciosa, às vezes mais violenta. Mas onde estiver uma testemunha fiel do Evangelho, sempre haverá em volta dele inimigos da cruz para lhe resistir e oferecer oposição. Então, meu irmão, se você está em Cristo, e se você tem sido fiel em compartilhar o Evangelho com aquelas pessoas que estão à sua volta, e por causa disso você tem experimentado algum nível de perseguição, eu quero nessa tarde encorajá-lo a não desanimar. Se você está sendo perseguido pelo Evangelho, não por outra coisa, mas pelo Evangelho mesmo, isso é um bom sinal, significa que você está no caminho certo, você está no centro da vontade de Deus, você está levando a sério a missão, você está sendo fiel na proclamação do Evangelho, não escondendo nada para ganhar sua audiência. Lembre-se que a perseguição é um aspecto inevitável da caminhada cristã. E pela graça de Deus, Ele vai transformar tudo isso em bênção para nós. Jesus Cristo falou sobre isso nas bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Que o Senhor, então, nos ajude a nos mantermos fiéis em nosso testemunho, a despeito dessa crescente onda de oposição e de perseguição que a Igreja de Cristo tem experimentado de todos os lados no nosso mundo atual.
Mas não é apenas isso. O Evangelho é uma boa notícia também de que em Cristo há perdão para os nossos pecados e que em Cristo há poder para sermos diferentes. Por causa da morte de Cristo na cruz, nós podemos ter a certeza não apenas de que os nossos pecados foram integralmente punidos em Cristo e que por causa disso nós podemos receber perdão, mas mais do que isso, os efeitos da morte de Cristo sobre aqueles que põem a sua confiança nele, nos garante que além de perdão, nós podemos receber também poder para sermos diferentes. Nós podemos ser habilitados pela ação santificadora do Espírito Santo a viver em novidade de vida. Em Cristo, por causa da sua morte na cruz, você tem certeza de que não apenas os seus pecados foram integralmente perdoados, mas que você pode ser um novo homem, uma nova mulher, você pode ter uma nova vida. Por causa disso, se você ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo, e me ouve aqui nessa tarde, eu quero desafiá-lo a não se aborrecer com a mensagem do Evangelho. Não se irrite com ela, não se enoje dela, mas reconheça que ela é a verdade. Por mais constrangedora que ela seja, por mais intimidadora que muitas vezes essa mensagem possa soar para você, essa mensagem é a resposta dos céus para a condenação dos homens. Não há salvação em nenhum outro. Cristo é a solução de Deus para o seu pecado e para a sua condenação diante de Deus. Portanto, não odeie essa mensagem, mas ame a mensagem da cruz. Agarre-se a ela e suplique que o Senhor tenha misericórdia de você e que você também seja contado entre aqueles que foram por Ele salvos. Em terceiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, ele nos mostra que o ministério apostólico de Paulo foi marcado pela presença de uma comunidade acolhedora. Quando nós lemos toda essa narrativa de Paulo, que encontramos no capítulo 9 de Atos, é muito fácil que nós sejamos contagiados pelo seu zelo evangelístico. É muito fácil que nós sejamos rapidamente sensibilizados pela tremenda perseguição que se abateu sobre ele nos primeiros anos do seu ministério. Mas é mais fácil ainda que nós percamos de vista o contexto no qual todas essas coisas aconteceram. E quando a gente olha para esse texto, o contexto é justamente o ambiente de uma comunidade acolhedora. Na mensagem anterior, nós vimos como Ananias exerceu um papel essencial para acolher Paulo e introduzi-lo à igreja em Damasco, quando ele teve o seu encontro com Cristo. Vimos como foi essencial que Ananias assumisse todos os riscos e se colocasse ao lado de Saulo, para ajudá-lo em seus primeiros passos. Agora, no texto que nós lemos hoje, sabemos que não apenas Ananias, mas toda a igreja de Damasco estendeu a comunhão a esse novo convertido. É o que está implícito no versículo 19, quando diz: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Não apenas Ananias estava ao seu lado, mas por muitos dias, os discípulos, a igreja de Damasco estava ao lado dele. E na sequência desse texto, nós vamos ver que eles não apenas toleravam Paulo entre eles, mas que Paulo era, na verdade, amado por eles. Paulo era alvo da preocupação dessa igreja, a ponto de, quando Paulo teve a sua vida ameaçada, os irmãos também arriscaram a sua vida para que Paulo escapasse. Se aquele plano que eles tiveram de fazer Paulo descer por uma abertura na muralha fosse descoberto, não apenas Paulo, mas todos os que estavam envolvidos nessa fuga seriam, obviamente, punidos por isso. Então, esses irmãos que antes da conversão de Saulo provavelmente desejaram que ele nunca tivesse existido, agora ele os amavam tanto que eles não suportavam a ideia de perdê-lo. E por causa disso, eles estavam dispostos a arriscar a sua vida para poupar a vida de Paulo.
Quando ele sai então de Damasco, ele vai para Jerusalém. Provavelmente Paulo esperava que ele fosse facilmente acolhido naquela igreja. Afinal de contas, ele já não era um novo convertido, ele já tinha 3 anos de caminhada. E ele já tinha uma história na igreja de Damasco. Talvez seja isso que o que esse texto nos diz, ou melhor, o que esse texto sugere. Versículo 26 diz que, quando chegou a Jerusalém, Saulo tentou reunir-se aos discípulos. Observe a palavra tentou. Saulo tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. E aqui a gente fica pensando, por que será que esses discípulos de Jerusalém resistiram tanto? Por que será que foi tão difícil para eles aceitar Paulo em seu meio? Mesmo sabendo que ele estava vindo de Damasco fugido, esses irmãos resistiram a princípio. E eu fico pensando aqui que é bem possível, meus irmãos, que na igreja de Jerusalém houvesse ainda famílias que se encontravam enlutadas por haverem perdido os familiares para a perseguição liderada por Saulo. Se é esse o caso, como essas famílias receberiam um sujeito desse no meio deles? Como que essa igreja ferida, enlutada, poderia agora estender a mão da comunhão para ele e aceitá-lo em seu meio como se nada tivesse acontecido? Mais do que isso, provavelmente a dificuldade que Paulo encontrou em Jerusalém estava pelo fato de, como diz o texto, os irmãos de Jerusalém estavam com medo e eles não acreditavam que Saulo fosse, de fato, um discípulo de Cristo. Então, o que a gente pode entender disso é que eles estavam imaginando que Paulo estava agindo como um agente secreto infiltrado no meio deles, quem sabe para identificar quem eram os líderes daquela igreja e preparar para eles uma emboscada. O que num contexto de perseguição é algo extremamente comum, isso acontece sempre. E uma igreja, perseguida tem justamente esse cuidado. Eu lembro, por exemplo, de haver há muito tempo lido a história de uma mulher paquistanesa chamada Bilqis Sheikh Sultana. Essa mulher converteu-se a Cristo, mas a igreja do Paquistão não acreditou que ela era uma convertida. Justamente porque ela vinha de uma família tradicionalmente islâmica, de uma família bastante engajada, a igreja do Paquistão teve muita dificuldade em aceitá-la no meio deles. E essa mulher ficou tão desesperada, ela queria tanto ser reconhecida, ela desejou tanto ter o seu discipulado reconhecido pela igreja, que ela, numa situação de desespero, ela batizou a si mesma na banheira da sua casa. A igreja não queria batizá-la. A igreja não queria reconhecê-la. Essa mulher se desesperou e cometeu esse ato estranhíssimo de se batizar. Talvez Paulo tenha ficado desesperado como ela, quando chegou em Jerusalém, procurou a acolhida e encontrou as portas fechadas. Mas a Bíblia diz que outra vez, o nosso Deus bondoso levanta outro servo seu, que à semelhança de Ananias, decide socorrer Paulo. O nome dele é Barnabé. E a gente não sabe como é que ele veio a conhecer a história de Saulo. O fato é que ele sabia quem era Saulo, sabia que esse homem era de fato convertido, sabia do trabalho que ele havia feito em Damasco. E agora, sabendo da situação e podendo fazer alguma coisa, Barnabé simplesmente não poderia ficar alheio a tudo isso. Pela providência divina, Saulo havia se tornado um próximo à beira do caminho dele. E como cristão, ele não poderia simplesmente fechar os olhos, fingir que não era da conta dele, e como se ele não soubesse de nada. É justamente por isso que quando a gente chega no versículo 27, lemos que Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Anos depois, eu fico pensando, quem visse toda aquela visibilidade que Paulo alcançou na igreja,
talvez não iria imaginar que aquele grande homem de Deus, que aquele grande líder de Deus, tivesse começado o seu ministério necessitado do apoio de cristãos simples como Ananias e Barnabé. Como resultado, então, desse apoio, apesar de toda essa resistência inicial, a igreja do Senhor em Jerusalém o acolheu em seu meio. De forma que, quando a gente chega no versículo 28, nós lemos que assim Saulo ficou com eles. Note mais uma vez o plural. Não apenas com ele, Barnabé, mas com eles. Eles quem? A igreja de Jerusalém. E andava com liberdade em Jerusalém. E da mesma forma que ocorreu em Damasco anteriormente, a igreja de Jerusalém não apenas admitiu esse homem em seu rol de membros, mas fica claro na sequência do texto que essa igreja aprendeu a amá-lo e aprendeu também a cuidar deles. Parece-me até que a igreja de Jerusalém precisou dar um passo além. Quando os judeus helenistas levantaram perseguição contra Saulo, eles precisaram investir recursos financeiros para levar Saulo a Cesareia, uma cidade portuária, para que de lá ele pegasse uma embarcação e fosse passar alguns anos em Tarso, a sua cidade natal. Os estudiosos bíblicos estimam que depois disso Saulo passou aproximadamente 8 anos em Tarso. E ele chegou lá como fruto do investimento da igreja de Jerusalém na vida deles. E se vocês lembram um pouco, no Novo Testamento, a igreja da Judéia como um todo é descrita como uma igreja extremamente pobre, para a qual Paulo muitas vezes levantou recursos para livrá-los da fome. Essa igreja necessitada, essa igreja humilde que agora investe recursos financeiros para cuidar de Saulo de uma forma prática. Então, quando nós lemos um texto como esse, nós precisamos abrir bem os nossos olhos e prestar atenção nesse exemplo de acolhimento, nesse exemplo de cuidado verdadeiro que Ananias e Barnabé nos dão. Eu penso que especialmente nós, cristãos reformados, podemos facilmente cair no erro de imaginar que a igreja reformada, a igreja bíblica, é feita apenas da pregação do Evangelho, e não é. De fato, a pregação do Evangelho é prioridade em nosso meio. A pregação do Evangelho ocupa um lugar central na dinâmica de uma igreja bíblica, mas como eu já disse aqui anteriormente, é no contexto de uma comunidade que a semente do Evangelho frutifica. O Evangelho é uma mensagem que, portanto, precisa ser verbalizada, mas é o ambiente de uma comunidade acolhedora, é o ambiente de uma comunidade verdadeiramente cativante, que será para o mundo uma poderosa demonstração do poder do Evangelho. As pessoas ouvem o Evangelho, mas as pessoas nos olham, e a partir daquilo que elas observam na igreja, elas serão capazes ou não de observar os frutos práticos do Evangelho na vida de uma pessoa e do Evangelho na vida de uma sociedade. Por isso, a igreja é feita sim da palavra, ministrada no poder do Espírito, mas isso no ambiente sobrenatural da comunidade, isso no ambiente sobrenatural da igreja. E isso, sabemos, não acontece automaticamente. É necessário que nós nos engajemos, é necessário que nós nos esforcemos, é necessário que nós estejamos dispostos a abrir mão, muitas vezes, do nosso conforto pessoal, para praticarmos a hospitalidade e o acolhimento. Se queremos verdadeiramente ser uma igreja cativante, cada um de nós precisa puxar para si a responsabilidade de cuidar dos Saulos que Deus diariamente acrescenta à sua igreja. Se queremos ser de fato uma igreja acolhedora, precisamos aprender a abrir espaço em nossa vida, em nossa agenda, em nossa casa, para cuidar de pessoas que Deus, em sua providência, vai colocar em nossa estrada. E embora isso possa parecer desafiador para nós, no processo nós vamos aprendendo a depender de Deus para isso também.
e a graça de Deus vai nos capacitando. Se nós queremos ser uma igreja acolhedora como essa igreja que nós vimos agora em Damasco e em Jerusalém, é preciso que nós estejamos dispostos a investir alguma medida do nosso tempo, da nossa paciência, da nossa afetividade e, se necessário for, até dos nossos recursos financeiros, para que nós cuidemos dos nossos irmãos. É preciso também que nós abandonemos os ídolos do lazer, conforto, segurança, privacidade e nos permitamos um pouco de risco. Servir a Deus envolve inevitavelmente risco. Abra a sua Bíblia, veja a história de todos os grandes homens de Deus e percebam como todos eles estavam envolvidos até o pescoço numa atividade extremamente arriscada. Meus irmãos, é necessário que nós levemos isso a sério, porque eu temo que, por causa do estilo de vida do nosso mundo pós-moderno, a Igreja do Senhor nunca teve tanta dificuldade como tem hoje para desfrutar de verdadeira comunhão em comunidade. Eu ouço isso de alguns irmãos aqui dessa igreja, ouço isso de uns irmãos de outras igrejas, que talvez a maior fragilidade, a maior dificuldade, o maior desafio que nós enfrentamos hoje seja justamente a fragilidade, a superficialidade da nossa comunidade. Nós funcionamos muito bem enquanto assembleia, mas nós geralmente funcionamos muito mal enquanto família de fato. E é preciso que nós nos arrependamos disso, e é preciso que nós busquemos formas concretas de lutarmos pela comunidade acolhedora. E minha oração é que você se disponha, então, para ser usado por Deus como um instrumento, para levar não apenas aquela palavra que salva, mas para que você possa também levar o amor que cura, e o amor que acolhe, o amor que fortalece aqueles que estão conosco no caminho. Ao final, então, desse texto que lemos, nós somos informados que depois desses eventos relacionados aos primeiros anos do ministério de Paulo, versículo 31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E aquilo que nós temos aqui nesse texto, então, são elementos essenciais, alguns elementos essenciais, aqueles mais basilares mesmo, que precisam ser desenvolvidos por qualquer pessoa que queira, por qualquer pessoa que deseje viver uma vida que seja de fato missional. Portanto, olhando para esse texto, a minha oração é que o Senhor também nos dê graça e nos ajude a ser uma igreja assim, que a semelhança de Saulo nós priorizemos a pregação do Evangelho e que nessa tarefa nós então sejamos corajosos, sejamos ousados em nosso testemunho entre os descrentes. Que assim como Saulo, nós também saibamos suportar perseguições sem esmorecer. Que encaremos perseguições não como barreiras para o nosso serviço, mas que vejamos em cada uma delas uma oportunidade renovada de nós experimentarmos mais uma vez a graça de Deus que nos basta e que nos conforta. E que, como fizeram Ananias e como fez também Barnabé, que nós lutemos por uma comunidade acolhedora, que recebe, integra, investe, se preocupa e até mesmo se arrisca para cuidar daqueles irmãos que Deus, dia após dia, vai acrescentando à sua igreja. E, por fim, a minha oração hoje é que a cada dia sejamos mais parecidos com este retrato que nós temos aqui da igreja de Atos no capítulo 9. Nós temos sido edificados com a palavra de Deus, sim. Nós temos sido encorajados pelo Espírito Santo, mas como consequência disso tudo, nós queremos crescer, não apenas em número, mas como diz o texto, precisamos crescer no temor do Senhor. Precisamos crescer numa vida piedosa, que glorifica a Deus e que confirma o nosso testemunho no meio de um mundo descrente. Que Ele assim nos abençoe e que todos nós possamos viver para a sua glória. Amém.